Deixa eu começar a gravar aqui. Isso. Não sei se você já teve a oportunidade de dar uma olhada hoje, eu já coloquei lá umas atividades para vocês, tá? Envolvendo o Teorema de Pitágoras. As atividades que estão lá na plataforma, tá na aula 25. Quando você entrar lá, você vai ver. Tá assim, aula 25, e aí vai ter umas atividades lá para você desenvolver. Eu vou colocar para você aqui, para você conseguir acompanhar comigo, tá? Só dá um joinha aí, ou pode falar mesmo. Vocês estão conseguindo ver essa tela aqui? Estamos. Tranquilo, né? Então, beleza. Olha só. Eu vou mostrar para você os exercícios que estão lá na plataforma para você poder resolver, tá bom? O primeiro exercício que está lá é esse aqui, ó. Tá? Esse exercício aqui, ele tá lá para você resolver ele. Tá escrito assim: os catetos de um triângulo retângulo. E, professor, o que é triângulo retângulo? Eu vou mostrar para vocês. Agora, de novo. Vou fazer de novo, não tem problema não. Triângulo retângulo, deixa eu mudar essa cor. Deixa eu admitir um pessoal que está entrando aqui, gente. Rapidão. É o seguinte, ó. Eu vou fazer um desenho aqui de um triângulo retângulo, tá? Para você ter uma ideia. Triângulo retângulo é aquele triângulo que tem o ângulo de 90 graus. Aqui, ó. A indicação do triângulo do triângulo retângulo 90 graus tem que ser esse quadradinho com esse pontinho aqui no meio, ó. Isso aqui é um triângulo retângulo, certo? Aí aqui tá falando assim: só que esse triângulo retângulo, ele é isósceles. Ih, professor, piorou. O que é o triângulo retângulo isósceles? Então, deixa eu desenhar um triângulo retângulo isósceles aqui para vocês. O triângulo retângulo isósceles significa dizer que ele tem dois lados iguais. Ó, a palavra, quando você ouvir falar de triângulo isósceles, é porque o triângulo ele tem dois lados de mesma medida, tá certo? Olha aqui, esse aqui é o exemplo de um triângulo retângulo isósceles. Aí ele tá falando assim, ó, os catetos. O que vem a ser cateto? Cateto é esses lados que estão formando o ângulo de 90 graus. Esse lado aqui, ô Guilherme, por favor, para de ficar escrevendo aí. Tô vendo que é você. Desculpa, é que eu não sabia mexer. Primeira vez que eu tô na aula. Ah, não. Então, beleza. Não mexe nada, não. Só olha aí. Qualquer coisa, Que eu pensei. só esse microfoninho aí embaixo que você pode apertar se tiver alguma dúvida, beleza? Entendi agora, valeu. Então, valeu. Olha só. O que você vai fazer aqui? Essa medida que está aqui, ó, formando o ângulo de 90 graus, são os catetos. Então, aqui mede 5 centímetros, ó. Olha o que o exercício falou. Aqui mede 5 centímetros. E aqui também mede 5 centímetros, porque se é isósceles, tem a mesma medida. Tá vendo? Então, ele é 5 centímetros aqui e 5 aqui. O que o exercício está pedindo? Ele está pedindo para você determinar a medida da hipotenusa, que seria esse lado maior aqui, ó. Então, vamos entender. Em um triângulo retângulo, você tem sempre dois catetos e uma hipotenusa, certo? O que seria a hipotenusa? A hipotenusa seria o maior lado desse triângulo. Nesse caso aqui, isso aqui é a hipotenusa. Aí você vai usar o teorema de Pitágoras para a gente resolver essa hipotenusa. O que diz o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras diz o seguinte: você tem que pegar a hipotenusa e elevar ela ao quadrado, que é a mesma coisa dos catetos ao quadrado, ó. Aí você pega um cateto, que é 5, e soma com o outro cateto, que é 5, ao quadrado também.
Então, resumindo, o teorema de Pitágoras é assim. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Isso aqui é o teorema de Pitágoras. Sempre vai ser dessa forma, professor? Sempre vai ser dessa forma. Sempre é a hipotenusa ao quadrado, aí você pega um cateto, eleva ao quadrado, e pega outro e eleva ao quadrado. O que você teve que pensar a mais aqui do que os exercícios que a gente já fez? Que aqui falou de um triângulo isósceles. Então, quando ele é isósceles, você já tem que entender que ele tem os dois catetos iguais. Isósceles significa dois lados iguais, tá? A hipotenusa é o maior lado de qualquer triângulo, retângulo. O maior lado é a hipotenusa. Então, aqui agora, é só você vir aqui e fazer, ó. X ao quadrado vai ficar 25, ó, 25 mais 25. 25 mais 25, nós sabemos, deixa eu admitir um pessoal aqui, 25 mais 25, nós sabemos que é 50. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 50. Sabemos também que quando a gente tem ao quadrado aqui, ele vai virar raiz quadrada. Ó, raiz quadrada de 50. Isso aqui é aquela resolução de equação de segundo grau. Toda vez que está elevado a 2, você coloca em raiz quadrada. Só que aqui nas respostas não tem nenhum raiz quadrada de 50. Aí o que você vai ter que fazer? Antes da gente entrar nesse recesso da pandemia, nós vimos isso aqui. Como que eu posso reduzir isso aqui? O que você vai fazer? Você vai pegar os 50, olha só o que você tem que fazer, hein? Você vai ter que fatorar ele, ó. Aí você divide aqui por 2, dá 25. Nós estamos fatorando ele, tá? Aqui agora é por 5, que dá 5. E aqui é por 5, que vai dar 1. Fatoramos os 50. Ou seja, você vai escrever ele assim, ó. X é igual a raiz quadrada. Quantos 2 tem aqui? Só 1. Ó, 2. E quantos 5 tem aqui? Tem 2, 5 ao quadrado. Aí você lembra que a gente falou assim, ó, toda vez que você tem o índice igual à potência, você tira ele para fora, então esse 5 ele vai vir para fora, ó. É como se eu tivesse cortado esse 2 com essa raiz. Então ele vem para fora, e o 2 que não está ao quadrado fica lá dentro, ó. 5 raiz de 2. Então, a forma simplificada de raiz de 50 é 5 raiz de 2. Fique atento que, às vezes, o exercício não traz raiz de 50. Você chega até aqui, ó, e fala assim, uai, professor, até aqui tá certo. Até aqui, ó, ou seja, aqui embaixo, raiz de 50. Sim, não tá errado. Só que aqui ele está simplificado, tá? Então, você tem que fazer ele simplificado. Entendido? Não esqueça de simplificar. Então, nesse caso aqui, pode falar, Pedro. Você levantou a mãozinha aí, pode falar se tiver alguma dúvida. Só tirar o microfone aí e falar, tá? Sem problema nenhum. Levi, entendeu também, Levi? Parece que você levantou a mãozinha aí, tudo tranquilo, né? Então, beleza, gente. Podemos ir para o próximo? Então, vamos lá. Vamos para o segundo aqui. Olha o outro. Uma escada encontra-se apoiada ao topo de uma parede. Vamos tentar desenhar esse negócio? Ó, vamos tentar desenhar. Não sei se vai ficar legal ou não. Vou chamar... Peraí, deixa eu tentar melhorar isso aqui. Vamos fazer de conta que aqui é a parede, tá certo? A altura dessa parede é de 8 metros. A distância do pé da escada até o pé da parede, então existe uma escada aqui, ó. Peraí. Existe uma escada bem aqui, ó, está apoiada aqui. Desse jeito. E ele falou assim, ó, agora eu vou colocar as medidas, pra gente
Não tem problema. Tá assim. A altura dessa parede que tá aqui, que ele tá falando, ó, aqui é de 8 metros. Tá escrito lá, ó, 8 metros. A distância do pé, aqui é o pé da parede, aqui é o pé da escada, tá certo? É de 6 metros. 6 metros. E essa aqui é a escada que está apoiada, ó. Pensa nessa situação aí, ó. Tem uma escada apoiada numa parede de 8 metros. O pé da escada, que é essa medida que está aqui, ó, até o pé da parede é 6 metros. Então, você tem um triângulo retângulo aí, ó. Qual o comprimento da escada? Nesse caso, a escada aqui seria a sua hipotenusa, porque é o maior lado. Tá vendo? Imagina a situação. Parede, escada apoiada, a distância da parede até a escada, a altura da parede, e ele quer o tamanho. Qual seria o tamanho dessa escada, o comprimento dela? Você pode chamar de x. Aí você aplica o teorema de Pitágoras aqui, ó. Esse caso, como é o maior lado, é a hipotenusa, você coloca a hipotenusa ao quadrado. Aí você coloca o cateto 8 ao quadrado e soma com o cateto 6 ao quadrado. Ó. Esse é o teorema de Pitágoras. Aí você vai ter x ao quadrado vai ser 64. Cuidado para você não pôr 16, viu? É 8 vezes 8, não 8 vezes 2. E aqui dá 36, ó. Então, você vai ter aqui um x ao quadrado igual a 100, ó. E aí você vai transformar esse ao quadrado aí em raiz, né? Em raiz quadrada de 100. E a raiz quadrada de 100 é 10. Então, o comprimento da escada é de 10 metros. Pronto, você calculou letra C nesse caso. Tá certo? Aqui é o desenho para ilustrar a situação, tá, gente? O que tá falando o exercício? Numa escada apoiada numa parede, então a gente está fazendo assim. Tá certo? Próximo. Um terreno triangular tem frentes de 12 metros e 16 metros em duas ruas que formam um ângulo de 90 graus. Sabe o que ele está falando? Ele está falando o seguinte, ó, que tem uma rua aqui, essa é uma rua, e tem a outra rua aqui, ó. Essas duas ruas, esse lote, ele faz frente para essa rua e para essa outra rua. Aí ele diz, ó, ele falou que tem um que é 12 metros, ó, 12 metros, e o outro é 16 metros. Professor, como é que você sabe que essas medidas têm que ser nesse lugar aí? Porque ele falou que as duas ruas estão formando um ângulo de 90 graus. Se as duas ruas estão formando um ângulo de 90 graus, significa dizer que essas duas ruas são os catetos. Aqui, ó. Formou o ângulo de 90 graus. Aí a pergunta é, quanto mede o terceiro lado desse terreno? A pergunta é essa. Se ele é triangular e você tem uma medida de 12 e uma de 16, ele está querendo saber essa medida aqui, ó. O terceiro lado. Isso aqui. Beleza? Então, a mesma coisa. Hipotenusa ao quadrado. Aqui você, às vezes, vai demorar um pouquinho, mas eu vou te ajudar, ó. Você vai fazer 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Se você quiser fazer 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado, não tem problema, não muda nada isso aí não,
tá? Ó, então aqui você vai ter 144, que é 12 vezes 12, mais 256, que é 16 vezes 16. Então, você terá aqui, já vou passar direto, tá? Você vai ter que fazer a raiz quadrada de 400. Professor, por que dá 400? 144 mais 256 dá 400. E a raiz quadrada de 400 é 20. Porque 20 vezes 20 dá 400. Então, o terceiro lado desse terreno triangular aqui, ele é de 20 metros. Beleza? Fácil, né? É só você saber interpretar o que está falando no exercício, que não vai ter problema. Tá certo? Sem problema. Vamos ver mais um aqui, ver se tem mais um. Tem. Esse daqui, ó. Tem até uma ilustraçãozinha aqui agora, para você ver. Ó. O portão de entrada de uma casa tem 4 metros de comprimento e 3 metros de altura. Vamos imaginar aqui? Olha aqui, seria esse portão aqui, ó. Ele está falando aqui o comprimento, 4 metros. A altura, 3 metros. Tá vendo? Que comprimento teria uma trave de madeira que estendesse do ponto A até o ponto C? Por exemplo, ele fez esse portão aqui, de 4 por 3, e ele colocou essa trave aqui, ó, para reforçar o portão, tá? Para ele não ficar balançando. Eles colocam essa trave aí. A pergunta é, qual é a medida dessa trave? Qual seria essa medida X? Aqui é 3 e aqui é 4. É o que está falando aí, ó. 3 metros, 4 metros. E aí você vai calcular usando o teorema de Pitágoras. O que seria a hipotenusa? A hipotenusa é o maior lado. Então, seria x ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Aí, ó. Então, esse valor aí, você vai apenas fazer 9, porque dá 9, não dá? 3 ao quadrado é o quê? 9 mais 16. 9 mais 16 vai dar 25, ó, 25. Aí você vai fazer a raiz quadrada de 25. Professor, sempre vai ser raiz quadrada? Sempre vai ser raiz quadrada pelo seguinte, porque aqui é elevado a 2. O teorema de Pitágoras, ele não é elevado a 3. Ele é o quadrado da hipotenusa, é sempre elevado a 2. Por isso que aqui fica sempre raiz quadrada, certo? Raiz quadrada de 25 é o quê? 5 metros. Então, você vai ter que colocar uma trave aqui de 5 metros para travar esse portão aí. Então, esse aqui seria a resposta dessa questão. Tá certo? Até aí? Alguma dúvida? Sem problema? Então, deixa eu voltar aqui para mim conversar com vocês. Acho que não tem mais aqui. Espera aí só um pouquinho, gente. Só essas mesmo. Essas 5 atividades que está aqui, as 5, são os 5 exercícios que está lá na plataforma para você fazer. Acabei de fazer ele agora, tá? Então, você vai lá, eu coloquei agora em essa atividade, você pode entrar lá e fazer essa atividade aí. Gente, nós preparamos hoje uma
um simulado para vocês, né? Vocês vão ter um simulado para desenvolver. Foram pedidas algumas questões de matemática, algumas questões de todas as disciplinas, para eles formularem esse simulado. O que que eu cobrei lá de vocês? Eu cobrei somente essa parte do Teorema de Pitágoras. Só isso. Então, o simulado que vocês vão fazer, vocês vão estudar somente a parte de Teorema de Pitágoras. Professor, o que que eu vou estudar? Essas atividades que a gente colocou, que eu coloquei para vocês na aula 24, na aula 23, na aula 22. Dá uma olhadinha lá que tem exercícios envolvendo o Teorema de Pitágoras para você fazer. Muitos alunos fizeram e já enviaram. Outros alunos não enviaram ainda. Eu não marquei data para entregar, entendeu? Então, você pode voltar lá e fazer atividade e enviar. Não precisa copiar no caderno, como alguns alunos estão me perguntando. Ele pergunta assim, professor, você quer que copie no caderno? Não, porque lá a gente já está fazendo em forma de formulário para evitar isso, certo? Isso aí são relatórios que ficam gravados, guardados, e a gente tem acesso. Então, você não precisa copiar no caderno, a não ser que você queira mesmo, tá? Mas não tem necessidade. Você só vai entrar lá na aula 24, vai estar escrito lá formulários, você vai clicar e vai aparecer 5 questões para você responder. Quando você responder, embaixo você vai enviar, só isso, tá certo? Então, o que eu peço é assim, como é de alternativa, ABCD, não chuta não, tá? Vai lá, olha, ó, o professor falou sobre isso aqui, então, deixa eu olhar essa questão lá, deixa eu fazer ela aqui, ver quanto que dá. Faz a questão, vê se você tem certeza na resposta para você enviar. Não manda de qualquer jeito, só para enviar, não, tá? Porque as aulas, gente, elas estão... eu acho que o ano que vem ela vai voltar normal e a gente, às vezes, vai precisar, o professor lá do primeiro ano, às vezes vai precisar de recordar isso aqui com vocês. Então, você precisa de saber isso aqui, tá? Pelo menos ter ideia de como é feito isso, porque você vai chegar do nono para o primeiro ano, onde você vai ter uma aula de física, por exemplo, que o professor vai começar a falar a hipotenusa, o cateto, aí você fala, o que é isso? Então, entenda, triângulo, retângulo, sempre no triângulo, retângulo, você tem sempre 2 catetos e uma hipotenusa. É esses nomes mesmo, tá? Esse nome feio aí. O que seriam os catetos? Os lados que formam 90 graus. E a hipotenusa seria a parte maior. Então, a gente tem várias maneiras de montar um triângulo. Quando eu apoio uma escada numa parede, se você analisar o formato, o que virou? Virou o que ali? Virou um triângulo, né? Escada, parede e o chão formam um triângulo, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Se não está entendendo, se tem alguma atividade que foi fazer e não conseguiu fazer, você pode desmarcar o seu microfoninho aí e perguntar, sem problema nenhum, tá? Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar, que eu estou aqui para isso. Essa aula hoje foi um pouquinho diferente, era para ser 2 horas, mas não deu para ser 2 horas. Aí eu nem ia dar essa aula, até falei com a Ana, mas aí ela falou, não, se você quiser eu falo para os meninos lá. Aí foi onde eu preferi dar essa aula para vocês. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar. Não? O Levi levantou a mão. Não, abaixou, né, Levi? Tem mais alguém? Gente, então, eu vou parar por aqui, porque o nosso tempo ali já falou que já tá terminando, tá? Agradeço a presença de vocês, mais uma vez. Vocês tenham um bom final de semana, tá? Um bom dia, um bom final de semana. E fique com Deus, todos vocês, tá? Valeu, gente. Obrigado, tá? Até mais.